Fala galera, aqui é o JC, o canal JC pelo mundo, viajante de moto por esse Brasil afora e também para outros lugares. Pessoal, eu recebo muita pergunta porque eu sempre viajo sozinho. Então hoje chegou, já falei isso em outros vídeos, mas hoje chegou o dia aí de falar a verdade sobre pilotar, sobre viajar sozinho. Pessoal, uma boa parte é quando eu tenho tempo, os meus amigos não têm. Cada um tem seus compromissos, né? Mas a maioria da parte então fique nesse vídeo aí, veja aí toda a narrativa, toda a minha viagem aí, que eu falo a grande verdade sobre pilotar sozinho. E deixa aquele like, né? Se inscreva aí para dar aquela moral pro canal. Beleza, pessoal? Vamos lá falar um pouco aí por que eu viajo tão sozinho. Então, pessoal, uma boa parte das vezes que eu realmente meu tempo não coincide com os grupos, com as pessoas que eu conheço que andam de moto, né? Então isso não me impede de viajar. Mas uma coisa assim, cara, que eu acho que todo mundo passa por isso, cara, quando você tem um daqueles dias que tudo parece que vem tudo ao mesmo tempo, né? No trabalho, todo mundo te perturbando, e-mail, mensagem, WhatsApp, né? E um monte de gente te acionando, precisando de você ali, né, cara? Um drama, um caos, cara. E aí sua cabeça fica mil, né? Fica mil e chega um momento aí, cara, que você tem que extravasar. Então é o momento que eu falo assim, cara, é o dia do caos, né? E aí eu já começo a me programar para fazer uma viagem, tá? Sempre acontece assim. Então, por mais que você tente aí sorrir, balançar a cabeça, tentar ficar bem aí com os amigos, com a família, cara, ser um bom pai, bom amigo, cara, mas tem hora que as coisas começam a fugir um pouco do controle. Não sei se vocês já passaram por isso aí, tá? Mas no fundo, cara, você tem que, pensar em você, cara. Pensa só em você. Cara, então foi quando, cara, eu pego assim, explodo e preciso de um tempo. Aí eu saio, né, um pouco sem rumo, né? Eu não sou muito de programar minhas viagens, né? Quem me acompanha já sabe. Mas é assim que eu começo minhas viagens sozinho, cara. Minha cabeça não tá legal e aí eu saio meio aleatoriamente aí pelo mundo. E aí uma coisa que eu falo, pessoal, essa fuga, né, essa viagem sempre é necessária, né? Para quem é motociclista vai entender bem, né, que para nós esse sair, né, esse viajar não significa ir para um hotel ou para ir para um bar ou escolher um sofá e ficar na posição deitado lá esperando o mundo, as coisas acontecerem sozinho. Significa mesmo, cara, passar a perna, né, pela moto aí, pular, ligar a chave e marcha, muita marcha, né, cara? Acelerar aí e ganhar vento no rosto, vento no peito e desaparecer, né, cara? E aí onde eu falo que dá aquele, assim, esvaziamento da mente quando você coloca o capacete, cara. Então, essa fuga necessária, ela é importante, né? Claro que temos que ter consciência, né? Porque tem gente tem pessoas que nos esperam, nos aguardam aí no nosso retorno. Mas eu vejo como, né, pra mim é uma necessidade básica, sabe? Quando eu tô nesse caos aí, nos dias de caos, eu preciso aí extravasar, né? E pegar uma estrada secundária, uma viagem longa, que seja de 15, 20, 30, 50 quilômetros, bate e volta. Mas sem plano, sem destino, chega lá, toma um café e volta, né? Confusinho. Isso que eu chamo de fuga necessária. Aí o pessoal também me pergunta, né, se você vai sozinho, se é solitário, cara. Sozinho sim, né? Mas nunca solitário, né? É mais pra solitude, né, naquele momento, do que solitário, tá? Não é porque você tá com esse estresse todo, tá bravo com alguém, né? Tá bravo com o mundo, que você acaba saindo aí igual um maluco no mundo, né? Então tem aquele apelido clichê de lobo solitário, cara. Tá interessante, cara, mas é algo real, cara. Real e necessário, porque às vezes a única maneira de ouvir os seus próprios pensamentos é ir longe mesmo, cara, o suficiente para que ninguém mais possa falar com você, cara. Esvaziamento da mente mesmo, cara, né? Então eu repito, não é sozinho, não é solitário, sim, solitude, né? Cada um tem a sua opinião, mas realmente é você se sentir sozinho com você mesmo, tá? É o momento que você tem para colocar as suas coisas, seus pensamentos no lugar,
antes que você faça até uma besteira, né, cara? Toma uma decisão precipitada. Para quem faz viagem, né, vai entender bem o que eu tô falando, né? Existem aquelas viagens que você não apenas, né, quer ou você precisa. Aquelas onde você se importa, não se importa, né? Quer dizer, não se importa com chuva, se tá frio, com o clima, com a rota, se tem inseto, se não tem, se tem sol, né? Com as adversidades que vêm com a viagem. O tipo de viagem onde, no momento em que você engata a marcha, né? Mete marcha e torce o cabo, é como você tira aquele peso, né? Quando começa a sair aquela dor, aquele peso da sua cabeça, do seu peito, cara. Entendeu? Então, não é porque a viagem resolve tudo, mas porque ela te dá um espaço para respirar, um espaço suficiente para lembrar quem é você, cara. Entendeu? E fora de todo aquele barulho, todo aquele ruído onde você estava, né? Onde você pertence, né? Então isso é hiper necessário, né? Então muitas das vezes eu saio nesse sentido. Quando eu não saio nesse sentido, eu pratico muito isso, o esvaziamento da minha mente. Mas pessoal, é muito legal o que eu falei aqui em cima, né? Cada um vai se identificar da maneira que pode, mas eu vou falar uma coisa seríssima, pessoal, que é a questão de limpar a mente versus segurança na hora que você pilota, né? Então, dizem que você só precisa, né? A gente fala que a gente só precisa de uma moto, né? Para dar uma volta ali e limpar a mente. Mas, pessoal, na maioria das vezes, é verdade. Vocês concordam comigo? A gente foca na estrada, né? Vocês focam na estrada e a gente entra numa sintonia ali de pá, só a máquina, ouvir o motor, o vento no rosto, né? E o resto do mundo fica tudo para trás, fica distante. Eu falo que é terapêutico, né? Muito terapêutico, né? Mas, cara, a grande verdade, né, que é difícil às vezes, você está sobrecarregado, você está mentalmente, assim, inapto, para pilotar com segurança, né? Então tome cuidado com isso, pessoal. Muitas vezes a gente pega nosso veículo, não estou falando de moto, né? Pode ser qualquer tipo de veículo e vai sair igual louco por aí. Às vezes o momento que você está, né? Você pode estar mentalmente inapto ali. E aí, não só a sua segurança, a segurança de todos que estão ao seu redor. Então, preste atenção nisso aí, né? Então, fica aí com esse sinal vermelho aí, a hora que a cabeça começar a girar, cara, assina o sinal vermelho aí, e antes que o pior aconteça, né? Então, principalmente em moto, né? A moto, eu falo que a moto exige presença, muita presença, né? Por mais que a sua cabeça esteja vazia, se liberando daqueles problemas, né? Então, fique sempre presente aí, né? É bem diferente de carro, que também tem que ter uma presença, mas moto, vocês já viram, né? Não precisa nem falar, todo mundo aqui é motociclista, né? E se você não tem, as coisas podem dar muito errado, tá? Muito errado. Então fique atento aí a esses pontos. E nessas viagens minhas, pessoal, uma coisa que eu passei a analisar, cara, a diferença dos motociclistas, né, das gerações de motociclistas, né? Eu me enquadro aí como um piloto mais velho, eu tô com mais de 50 anos, né? E o sentido de liberdade muda. Vocês já pensaram nisso, cara? Cada pessoa tem um sentido de liberdade e isso muda de geração para geração, né? A liberdade de não ter alguém para todos os tempos, para tudo tá fazendo ali, né? Principalmente quando você é mais velho, quando tá com a vida mais ou menos resolvida, os filhos criados, né? Qual que é a sensação que eu tenho, né? Quando eu chego num lugar onde eu não preciso impressionar ninguém, entendeu? Eu tô ali de coração aberto, peito aberto, né? Apenas tentando sentir, fazer uma nova amizade, novas pessoas, né? Não estou falando que as outras gerações não façam também, né? Mas a geração mais velha, ela não tem mais essa preocupação de se mostrar, de correr, acelerar igual louco, né? Então é aí que a viagem solo deixa de ser somente uma opção, passa a ser um grande remédio, um remédio mesmo para a alma, para a vida e para a cabeça. E naquele momento lá que você está sozinho, né, refletindo, dentro, né, com o capacete na cabeça, cara, não tem como fingir. Você não precisa fingir. Eu não finjo, que é eu e eu ali, né? Atenção total, mente tranquila, pensando só na estrada, no destino, com quem eu vou encontrar, parando em alguns lugares assim para conhecer pessoas, trocar ideias, né? Então você não tem que ficar sorrindo, não sentindo vontade, né?
Você apenas pilota, cara, só vai, vai, vai. Escuta o vento, pneu no asfalto, toca a marcha, zumbindo no motor. Por isso que eu daqui uns dias vou com a quatro tempo, né? Eu amo motor quatro tempo. Quero ouvir aquele barulhão no ouvido, né? Mas essa quietude, né, cara? Essa quietude é muito bom mesmo. E seja honesto com você mesmo, né? Para muitos de nós, cara, carregamos pesos invisíveis aí, esse é o primeiro momento, cara, do dia em que nós sentimos honesto, cara. Quando você sai sem muita preocupação, libera toda a adrenalina, né? Cara, seja honesto com você mesmo, seja feliz, não seja triste, apenas honesto, cara. Vai tocando, vai torcendo o cabo aí, cara, pensando, você vai ver que você vai ter um retorno aqui maravilhoso e achar algumas saídas para algo que você não conseguia pensar lá no início da jornada, quando nós começamos a falar. Esse vídeo está ficando meio longo, pessoal, vou encurtar aqui, concluir, depois a gente fala mais sobre os assuntos, se será que fale mais alguma coisa aí sobre esse equilíbrio mental, cara, deixa nos comentários, tá? Faça sua inscrição, mas o que eu costumo falar, né, deixa a dica, estar sozinho não é sobre estar sozinho, é sobre voltar inteiro, tá? Falei muito sobre aí hoje, né, cara? Esse foco, cabeça tranquila, não sair igual louco, segurança, né? Então, cara, sai inteiro e volte inteiro, porque quando o mundo desgasta, né, a semana toda, essa viagem solo não é egoísmo, cara, não é egoísmo, por mais que pareça, e às vezes você deixa a família para trás ali, mas não é egoísmo, desculpa. Mas é algo assim que eu costumo falar, é sagrado, é necessário, porque quando você volta um ser humano melhor. E é onde você respira, se explica para você mesmo, né? A estrada não te impede de nada, cara, de nada, exceto que você apareça e pilote, mais nada. Vá em frente, vá pilotar sozinho, pessoal, pelo menos uma vez na sua vida, pilote sozinho, não para fugir do mundo, mas para voltar para ele nos seus próprios termos. Legal? Fique com essa mensagem, deixe seu like, se inscreva aí. Um grande abraço, pessoal. Cruise